Fala galera, meu nome é Dr. Daniel Oliveira, sou médico especialista em nutrologia, pós-graduado em medicina do esporte. Hoje eu atuo ainda no SAMU e atuo também na enfermaria em um hospital aqui na capital da Paraíba, João Pessoa. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje vai ser o início do nosso canal no YouTube de uma forma diferente, do nosso canal da CalcMed. A gente vai ter algumas propostas diferentes e vocês vão ver como é que vai ser essa metodologia. A gente vai estar focando mais na prática, no que o médico generalista precisa saber na prática e de forma rápida. Então não vai ser aquelas aulas muito expositivas, cheias de gama de conteúdo, mas vai sim ser uma aula direta e voltada na ética e nas condutas baseadas em evidências, claro, né? A gente tem a American Heart Association, tem vários artigos publicados, revisões científicas, então a gente vai estar seguindo dessa forma. Essa forma é uma forma mais didática, tanto para o médico que vai estar ali no pronto-socorro ver e acessar de uma forma mais rápido, como da gente poder passar a informação de forma correta, mas também algo mais sucinto. Nada mais justo do que começar com um tema que chega bastante nos pronto-socorros, né? Que é PCR, parada cardiorrespiratória, ou seja, parada cardíaca. O paciente chega parado para você. Isso a gente vai dividir essa aula em algumas partes. A gente tem a parte intra-hospitalar e extra-hospitalar. A gente depois vai falar do meio extra-hospitalar, como é que se vai se usar, se usa o DEA, se não usa. Essa seria a parte mais do pessoal que dá plantão no SAMU. Então seriam outras... é uma abordagem diferente, na verdade, né? E aqui, nesse caso, a gente vai estar tratando do meio intra-hospitalar. Dentre o meio intra-hospitalar, a gente vai seguir em outra subdivisão que eu vou falar mais à frente. Aqui estão as nossas diretrizes, né? O que a gente vai seguir, o que a gente adotou. Então vamos lá, o conceito. Basicamente o paciente vai chegar para você, seja trazido pelo SAMU, seja trazido por alguém com ausência de pulso, inconsciência, pode ter ou não respiração em gasping, mais parado, alterações dos sinais clínicos, hipotenso, às vezes a saturação vai estar caindo, tudo isso vai estar bem relacionado com um quadro clínico depressivo do paciente, né? Então, cadeia de sobrevivência. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer precocemente o que está acontecendo. E assim que você reconhecer, você precisa chamar ajuda. Ah, não é porque você não tem o domínio técnico, é porque você não vai conseguir fazer todas as atividades que vão precisar para trazer esse paciente de volta à vida. De volta à vida, que a gente fala hemodinamicamente, mas trazer ele de volta sozinho. Então você precisa da ajuda da sua enfermeira, do seu técnico, às vezes até do maqueiro, do segurança. Chama uma equipe. Por quê? Você vai ser o líder, você vai delegar funções. Então, você enfermeira, prepara as medicações, prepara tal medicações, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Você vai ficar responsável pela massagem cardíaca e explica como é essa massagem cardíaca, que é o que eu vou falar. Então você vai estar delegando essa função. Prepara o desfibrilador, os suportes avançados, pega o kit de intubação, tudo isso a gente vai estar vendo, né? E aí a gente vai estar dando uma sequência, né? Depois de fazer tudo isso, de chamar ajuda, de chamar suporte, desfibrilador, suporte avançado, a gente precisa ter os cuidados pós-PCR. O que é que a gente vai fazer depois da PCR ser revertida ou não? Então vamos lá. Essa é a nossa segunda subdivisão dessa aula. A gente precisa entender que existem ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Os ritmos chocáveis a gente tem FV, que é fibrilação ventricular, e taquicardia ventricular sem pulso. Esses são os ritmos chocáveis. FV e TV, decora assim. Os ritmos não chocáveis, AESP e assistolia. Assistolia, linha reta. AESP é uma linha reta também, mas que quando a gente vai destrinchar um pouco mais, a gente vê que não é assim tão linha reta. Mas vamos lá. Bom, FV e TV são basicamente ritmos chocáveis, que a gente vai dividir. Essa aula agora vai ser sobre os ritmos não chocáveis. Então a gente agora vai falar sobre os ritmos chocáveis. Mas ele pode ser bifásico, monofásico, o que é que você vai fazer? Você vai chocar. Se for bifásico, então em cada QRS, se ele for, tudo você vai ver pelo QRS. A FV é muito clara, você tem um padrão no QRS muito alterado, muito louco.
Então você vê as ondas muito serrilhadas. Então um choque no bifásico é de 200 joules. Se for monofásico, 360. Mas vamos lá. Os ritmos chocáveis eu vou falar melhor, porque aí eu falo junto com as bradicardias e falo junto com as taquiarritmias. Mas aqui voltando para a ESP e a sistolia. A ESP e a sistolia. Assim que você vê uma linha reta, você precisa se lembrar do que eu vou lhe dizer agora. Meu Deus, eu estava assistindo a aula do Calquimed e Daniel falou o seguinte, que toda vez que eu ver uma linha reta, eu preciso me lembrar que isso pode ser uma, desculpe o termo, cagada. Mas por que, Daniel? Porque você precisa lembrar desse mnemônico. Por quê? Toda vez que você vê uma linha reta até que se prove o contrário, é uma ESP. É uma ESP. E aí você vai fazer o mnemônico. Por quê? Você vai checar os cabos de K, os ganhos, ou seja, você vai aumentar o ganho do elétron e você vai mudar a derivação do elétron. Por isso que o mnemônico é cagada. Cabo, ganho e derivação. Então chegou uma ESP para você, inicia o protocolo de linha reta, cagada. Checa os cabos, checa o ganho, checa a derivação. Tem pulso? Não. Teve mudança no elétron? Não. Atividade elétrica sem pulso. Inicia as compressões. É um ritmo de parada, ou seja, inicia imediatamente as compressões. Como são essas compressões? Eu vou falar. Já no caso de assistolia, mesma coisa. Chegou a linha reta. O que é que a gente vai fazer? Protocolo de linha reta. Cagada. Checa cabo, ganho e derivação. Então, checa os cabos, vê se os cabos estão colocados corretamente. Aumenta o ganho do elétron para ver se ele não está muito pequenininho. Às vezes no monitor ele pode ficar muito pequenininho. Então, aumenta o ganho e muda a derivação. Lembra que a gente está falando de um elétron, né? Então, a gente tem V1, V2, V3, V4, V5, V6, AVF, AVR. A gente tem várias derivações, D1, D2, D2 longo. Então, a gente tem várias derivações. Então, todas elas estão capturando o coração, só que de um lugar. Imagina como se fosse uma fotografia. E ele está fotografando aqueles momentos, só que de ângulos diferentes. Basicamente seria isso. Então, muda a derivação. Pronto. Conduta inicial. Checar a responsividade do paciente. O paciente chegou para você. Além de você ver isso. Vamos lá. Seu José, o senhor tá acordado, o senhor tá se sentindo bem. E sempre é um convite que não gera muita dúvida. Então, sempre tocando no paciente. Seu José, não respondeu. Então, ele não tem responsividade. Chama ajuda, como eu já havia falado. Checa o pulso. Não tem pulso, inicia RCP. Inicia RCP como? Porque a gente não sabe o que é que está acontecendo há quanto tempo, até ir monitorando. Então vai fazer uma boa massagem cardíaca, uma boa compressão torácica, e aí eu vou falar de quantos centímetros precisa ou não. Basicamente vai ficar sendo nesse padrão. E aí, beleza. O que seria uma RCP de boa qualidade? Que a gente fala massagem cardíaca de boa qualidade. Você tem que manter essa frequência cardíaca de 100 a 120 por minuto. Essa é a frequência ideal. E a profundidade da compressão que você vai comprimir, você não vai precisar fazer força. Você vai se posicionar e quem vai fazer força é o seu tronco. Você vai jogar o tronco para frente e voltar. Então cansa menos. Se você for tentar fazer no seu braço, você vai cansar muito rápido. E às vezes a gente pode chegar a ficar numa parada cardíaca de 20 a 30, 40 minutos. Então você precisa estar preparado. Então são de 5 a 6 centímetros de profundidade, mas você tem que deixar que tenha um retorno para poder o tórax expandir e ter o fluxo. Então você está simulando a sístole e a diástole do coração. Então você precisa ter essa expansão e minimizar ao máximo as pausas. Cansou? Que já tem outra pessoa atrás de mim para assumir o meu lugar e não deixar esse coração parar, não ter essa pausa por erro de ciclo de pessoas. Então você vai estar comandando tudo isso. Quem vai estar fazendo as massagens cardíacas, quem vai estar preparando as medicações, enquanto isso você está organizando o paciente. E aí você vem com a questão da desfibrilação, que seria no caso dos ritmos chocáveis, né? Que a gente vai falar na próxima aula.
mas que podem evoluir. Você pode estar com um paciente que está com fibrilação ventricular, e aí você fez uma desfibrilação, você chocou o paciente, e aí do nada ele evolui para uma PCR, para uma sistolia, e aí você checa rápido e já começa compressões e vai entrando com as drogas que a gente vai falar. Mas no geral, você tem que entender o seguinte: sendo chocável ou não, o final sempre vai ser a ESP ou a sistolia, que são as paradas. Ele pode estar com um quadro cardíaco mais complexo que for, mas tende a virar. Ele vai se converter ou uma ESP ou uma sistolia, que a sistolia é a parada cardíaca. Então vamos lá, quais são as drogas que a gente vai utilizar? Essa droga, ela é muito utilizada na parada cardíaca, não sei se vocês vão conseguir ver, que é a epinefrina, que no caso é a adrenalina, 1 miligrama. Só que ela não é feita, faz uma ampola, não melhorou, faz outra, não melhorou, faz outra. Não, calma. Você vai começar o ciclo. Então vai lá, 2 minutos de massagem cardíaca, sem interrupções, com ventilação, e a gente vai falar sobre a ventilação. E aí terminou o primeiro ciclo, aí você depois de 2 minutos, no terceiro minuto você uma dose de adrenalina, 1 miligrama, que é a mesma 1 miligrama de adrenalina, 1 miligrama por ml aqui diz. Então vai ser esse frascozinho todo aqui, você aspira e já injeta no paciente com acesso, né? Lembrar sempre de que o paciente já tem que estar com acesso pérvio. Então é uma medicação que é endovenosa, tá certo? Preste atenção, caso após o terceiro choque, o paciente, então a gente já falando de ritmos chocáveis, que era o que eu queria falar na próxima aula, mas como eu botei, caso o paciente já tenha passado por 3 choques e não tenha melhorado, aí a gente pode fazer a mildarona 300 miligramas, e aí eu vou explicar nas partes chocáveis como é que ela é feita, se ela é feita em bolo, se ela vai ser feita diluída, como é em outras taquicardias. Então, a gente vai deixar essa parte de ritmos chocáveis junto com bradicardia e taquicardia, tá certo? As bradiarritmias e as taquiarritmias, perfeito? E depois de tudo isso, o que é que a gente precisa pensar? Lembrar também um adendo que aqui a gente tem a questão respiratória para lembrar, tá certo? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo a massagem cardíaca, você também vai estar ventilando o paciente, ambusando o paciente. Lembrar na manobra do C e do E, então inclinar bem, posicionar bem a cabeça. Essa parte é muito difícil. Você vai dizer, mas por que, doutor? É só botar uma máscara? Não, porque às vezes a gente se desconcentra na forma que está pegando a máscara e não acopla direito no paciente. E aí a gente vai ambusando, mas a oxigenação não vai sendo eficaz e nem vai melhorando o quadro de saturação do paciente. Então, lembrando que sempre 6 compressões para 1. E aí você pode fazer, alguns livros, algumas diretrizes já estão dizendo que pode fazer alternado, não importa a sequência, se vai ser ritmado ou não. Porque a massagem cardíaca vai seguir o metrônomo, que é o compasso. E isso a gente já tem tudo isso no nosso aplicativo da CalcMed. A gente já tem como conduzir uma parada cardiorrespiratória, o metrônomo, qual é a dose da adrenalina que vai ser feita, quais são os possíveis ritmos chocáveis ou não. Então você precisa ter bem essa noção bem estruturada na hora de usar, junto com o domínio clínico, claro, né? Identificar de forma precoce, que quanto mais precoce, maior a chance de salvar vidas. Depois de tudo isso, beleza, doutor, eu fiz tudo que o senhor falou. Eu massageei com compressões de 5 a 6 centímetros, numa frequência de 100 a 120, eu ventilei o paciente, eu não precisei entubar ele, e deu tudo certo, ele voltou. O que é que eu faço agora? A gente precisa pensar nos 5Hs e 5Ts. O que é isso? As causas que podem ter levado esse paciente a essa parada. Ele pode ter uma causa prévia antes, já pacientes oncológicos, pacientes já muito debilitados, idosos que já estão em terapia de cuidados paliativos. Mas o que vai preocupar a gente nesse momento da emergência são esses 5Hs e esses 5Ts,
Então você tem hipóxia e hipovolemia, ou seja, você tem falta de ar nos tecidos cerebrais e na parte do corpo como um todo. Hipovolemia, você tem baixo volume, acidose, hipo ou hipercalemia, ou seja, muito ou pouco. Hipotermia também pode causar, ou seja, o paciente às vezes que sofreu um acidente, caiu no rio e veio trazido numa manta, você já fica pensando mais nesse quadro de hipotermia, sabe? Tamponamentos cardíacos, toxinas, tromboses, tensão. Então, tudo isso pode ser causas dos 5Hs e 5Ts, pode ser causas das paradas cardíacas, da parada cardíaca, né? Então, você precisa ficar muito atento a isso, né? E tentar reverter, porque depois que o paciente está estável, e aí você vai jogar no quadro que ele está. Beleza, ele fez, doutor, uma parada cardíaca porque fazia 7 dias que ele estava com diarreia, que ele estava vomitando, que ele não estava comendo bem, a pele dele foi difícil pegar um acesso. Você está falando de um paciente que perdeu uma grande quantidade de volume, concorda? Então você vai fazer volume nesse paciente. Então você aumenta a reposição volêmica desse paciente e você tende a ter uma melhora clínica desse paciente. Óbvio, com exames que você vai monitorar seriadamente, checar sempre todos os parâmetros, qual é a reposição ideal ou não, se o paciente precisa ou não de uma alimentação parenteral. Então tudo isso você vai analisar com calma. E quais são os cuidados pós-PCR, né? Então você vai ter que manter uma oxigenação, mesmo depois dele ter revertido. É importante às vezes deixar o paciente com uma máscara não inalante ou um catetezinho, para que ele tenha esse drive respiratório presente e constante o tempo inteiro, né? Se o paciente chegar a ser entubado, você vai deixar no tubo, né, com o controle de sedação. Mais na frente a gente vai falar sobre intubação e aí eu vou falar sobre como a gente conduz também numa parada cardíaca, a intubação. E aí você mantém o paciente sedado, né? Mantendo o controle. Você precisa manter o controle hemodinâmico do paciente, ou seja, sempre manter a frequência cardíaca do paciente dentro do padrão basal dele, junto com a sua pressão, algo que seja adequado, caso venha precisar ou não, deixe sempre num quadrante. Eu gosto sempre de dizer 10/7, ou então 12/8, mas nem sempre a gente vai poder deixar nesse seu padrão, Daniel, que você disse. Então mantenha o paciente num padrão estável e que você consiga realizar, se precisar, se tiver ocorrer alguma intercorrência, que você consiga realizar algum procedimento nesse meio e que ele tenha essa base cardíaca, para você não ter que fazer adrenalina para dar uma cabeça de pressão. Então, entende? Mantenha o paciente hemodinamicamente estável, como tudo, sinais vitais. Mantenha a temperatura do paciente sempre em 36,4. Eu digo isso por quê? Porque você aí já está tratando de outras causas também, que são outros marcadores, que pode virar de sepsis. Então, foca também nessas questões que muitas vezes a gente deixa passar. E como eu disse, investiga a causa. Qual é a causa? Foram os 5Hs e 5Ts? Não. Ele tinha naquele quadro que eu citei para vocês uma hipovolemia, estava com pouco volume, mas era um paciente oncológico, então provavelmente é o câncer. Então pode ser uma metástase que está indo para onde? Então você tem que sempre checar isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula mais prática, uma aula que foi mais conduzida para o que a gente deve ou não fazer em meio intra-hospitalar. Acredito que agora a gente pode ter mais base, a gente vai ter mais tempo para conversar, então eu queria que vocês mandassem, tanto para mim quanto para o nosso Instagram da CalcMed, aulas que vocês queiram para que a gente possa preparar, para que a gente possa conduzir da melhor forma, junto com vocês, ajustando o que vocês têm dúvida ou não, e aí sim chegar à perfeição, né? Então eu agradeço
pela sua participação. Não se esquece de se inscrever no canal da CalcMed. Baixa nosso aplicativo. Lá você vai ter tanto a área pediátrica, tanto a área de adultos. Você vai ter medicações, prescrições, passa de plantão. O que é isso? Você vai passar o plantão para o seu colega já com os dados tudo prontinho. Você consegue fazer uma escala financeira dos plantões que você está recebendo ou não. Ele já é a sua organização. Então você tem intubação orotraqueal, como? Você simplesmente seleciona quais são as medicações que tem na parada cardiorrespiratória, tá lá, PCR, iniciou agora. Quando der o tempo, ele droga, adrenalina, fazer. Então, o aplicativo está voltado para um médico que está trabalhando na prática. Não que outros médicos não possam utilizá-los na sua prática clínica, mas a gente está focando nos pacientes, nos médicos que estão usando na prática clínica, nas portas, nos plantões de porta. Então a gente está aqui para isso, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe sua vida e até a próxima.